Quer conhecer 4 palácios num só? Então vem comigo passear pelo Palácio Nacional de Sintra, que tem a estrutura mais antiga entre os palácios portugueses. Um labirinto que nos leva a espaços lindos. Olha só esse teto! De fora, a gente não tem noção de como esse palácio é grande e eu até posso dizer confuso por dentro. Isso porque o prédio atual reúne construções que vão do fim do século XIII até o século XVI. Um verdadeiro labirinto que nos conduz a períodos diferentes da história portuguesa e seus reinados. Originalmente, nos séculos X e XI, o lugar onde hoje se encontra o Palácio Nacional de Sintra foi ocupado por governantes muçulmanos, quando a Península Ibérica era dominada pelos mouros. Eles invadiram essa região no século VIII e deixaram algumas marcas, como, por exemplo, o castelo no alto da colina. O espaço das arcadas, logo na entrada, era onde, na Idade Média, o povo se reunia quando queria pedir algo ao rei. O palácio funcionava como centro administrativo. Este é o palácio português que apresenta ainda a estrutura e as características mais antigas enquanto paço medieval e renascentista. Ele mantém a estrutura original. Nós sabemos que ele sofreu algum dano com o terremoto de 1755, mas a reconstrução foi feita à imagem daquilo que existia. É um lugar onde a nossa atenção deve estar voltada para o alto, para que a gente possa apreciar a beleza dos tetos pintados em madeira. Essa era uma sala de audiências, onde o rei recebia pessoas importantes, embaixadores, conselheiros. E esses azulejos aqui são todos originais do século XVI, e essa é uma característica desse palácio, ter o maior conjunto de azulejos aqui em Portugal, no local para onde eles foram criados, nos seus locais originais. Isso é bem difícil da gente encontrar hoje em dia. A maior coleção de azulejos in situ dos séculos XV e XVI, portanto, azulejos árabes ou com influência árabe que existem aqui em Portugal. Essa cama já parece bem, né? Parece cama de rei ou rainha, mas não é não. Esse tipo de cama era, na verdade, um leito cerimonial, onde as rainhas costumavam ter seus filhos. Ou melhor dizendo assim, era onde as pessoas nasciam ou morriam. Eu não quero deitar ali, não. Bom, aqui era o quarto onde o rei dormia. E bem pertinho, quase ao lado, esse espaço aqui era onde ficavam guardados os objetos de valor. Joias, pinturas, porcelanas que o rei ostentava em banquetes. Este é o tipo de objetos que encontraríamos dentro da guarda-roupa ou do camarim. Porquê? Porque é um objeto ligado à ciência e ao conhecimento. E eram coisas muito raras na altura. Portanto, isto servia para a educação de um príncipe ou servia, por exemplo, para a educação de um nobre. Este globo em particular é um globo celeste, ou seja, representa as várias constelações e normalmente funcionava em par com o globo terrestre. O par deste, que seria o globo terrestre, que faria par, não chegou até aos nossos dias. Ok, se perdeu. Exatamente, faz parte da história. Está na órbita. Exato. Essas porcelanas já fazem parte da coleção dos últimos reis que ocuparam o palácio. Eu disse antes que ao passear por aqui a gente tem que olhar para o alto, certo? Uau! Uau! Que é isso? E a Sala dos Brasões é uma sala onde nós encontramos o poder do rei, a simbologia do rei. É uma sala do tempo do rei Dom Manuel I, portanto, os inícios do século XVI. E para compreendermos este teto, que mais uma vez é único nas casas europeias, temos que começar a vê-lo do meio para as zonas periféricas. Portanto, no centro desta sala nós temos o brasão do rei Dom Manuel I. Está rodeado de 8 brasões, os brasões dos 8 filhos e filhas que ele teve do seu segundo casamento. E repare que 2 brasões estão incompletos. E a explicação é mais uma prova de como as mulheres foram subjugadas na história, para não dizer palavra pior. Nestes brasões encontramos 2, o que correspondem às filhas Dona Isabel e Dona Beatriz, que não estão terminados. Portanto, só temos metade do brasão. Porquê? Porque os brasões das mulheres naquela altura eram compostos pela metade que era do marido e pela outra metade que seria do pai. Ora, elas ainda não tinham casado, portanto ainda só têm a metade correspondente
à parte do pai. No nível mais abaixo, 72 brasões das famílias nobres, consideradas mais importantes na época. Estamos falando do século XVI, lembra? No fundo, o rei está, digamos, a sublimar o seu poder como cabeça de toda uma sociedade na altura, mas também suportado pela sua família, pelos seus nobres. É como se estivesse a valorizá-los e a glorificá-los para que as gerações seguintes destas famílias e da própria família real continuassem, perpetuassem os feitos que Dom Manuel I conseguiu no seu reinado e que o tornou, de facto, um dos reis mais importantes da Europa, ou pelo menos um dos reis mais poderosos da Europa. Foi no reinado dele que os portugueses desbravaram os oceanos e chegaram à Índia e ao Brasil. Nós aqui entramos num novo palácio, num palácio diferente. E, na verdade, o palácio mais antigo de todos, que remonta à época de Dom Dinis, portanto, finais do século XIII, inícios do século XIV. É a parte mais antiga desse palácio. Mais antiga e a mais alta também. Esse é um dos aposentos na parte mais antiga do palácio. Esse chão, olha aqui, século XV. E nesse quarto aqui, o rei Dom Afonso VI ficou numa espécie de prisão durante 9 anos, coitado. Por quê? Porque era um rei que tinha metade do corpo paralisado, era infértil, quer dizer, não pôde dar sequência à dinastia, então acharam melhor mantê-lo aqui. Quem assume o trono depois é o irmão dele, que casa com quem? Com a rainha, que era a mulher do rei que ficou preso aí. Coitado, uma vida de desgraça. Apesar disso, foi Dom Afonso VI quem assinou o Tratado de Paz entre Portugal e Espanha. E olha só a lindeza da capela dos séculos XIII e XIV, que está sendo restaurada. Aqui no teto uma técnica muçulmana de trabalho e nas paredes um símbolo cristão, que é o Espírito Santo. As chaminés da cozinha acho que são o principal símbolo aqui do palácio, né? São chaminés super altas, foram construídas no século XV nesse formato de cone, obra de engenharia mesmo, assim, que foi cuidadosamente pensada para que a fumaça produzida aqui saísse facilmente e também a construção ficasse protegida da ação do vento. Então, por isso esse formato de cone. 33 metros de altura até aquele buraquinho lá em cima. As chaminés permitiam precisamente não só escoar o fumo, muito mais fumo, marcar a paisagem, portanto mostrar o poder do rei e a capacidade do rei que o rei tinha de alimentar os seus comensais, os seus convidados, a sua casa. Portanto, quanto maior as chaminés, maior a cozinha, maior a possibilidade de servir os seus convidados. Coisas de rei, né? Mas são esses detalhes e curiosidades que nos ajudam a contar a nossa história e a entender os caminhos da humanidade. A memória nos traz o entendimento do que somos.